eu sou a professora Rose. Vamos dar início à série Dicas sobre Medicações. Essa série foi pensada com muito carinho para orientar quem faz uso de medicações, em especial pessoas idosas. Então, se você tem mais de 60 anos, essas dicas são para você. Afinal, medicação é coisa séria. Caso você não seja idoso, não se preocupe, porque na sociedade moderna o uso de medicações é comum em todas as faixas etárias. Lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber em primeira mão os nossos vídeos. Para que todos possam ter uma referência, nós vamos usar como base para a nossa apresentação e reflexões a cartilha para a promoção do uso racional de medicamentos, publicada pelo Ministério da Saúde no ano de 2015. Fique tranquilo, porque caso tenha qualquer informação desatualizada, nós faremos uma ressalva, não é? E vamos atualizar da maneira mais adequada. Mas é claro que eu também vou usar minha experiência de 25 anos de prática clínica em diversas áreas da atenção à saúde, em especial na atenção primária, e compartilhar as dificuldades trazidas por inúmeros pacientes, clientes, além, é claro, das práticas que deram certo ao longo de todos esses anos. Então, vamos começar. Em todo o mundo, a população ela está envelhecendo. E o envelhecimento é uma grande conquista para a humanidade. O problema não é mais chegar à velhice. O problema é o caminho que trilhamos até envelhecer. Eu costumo dizer que não dormimos com 59 anos, 11 meses e 29 dias saudáveis e acordamos aos 60 anos com vários problemas de saúde. E muito menos precisando de vários medicamentos. Nosso estilo de vida, nossas escolhas, o ambiente em que vivemos, isso tudo e muito mais interfere na nossa saúde ao longo do envelhecimento. Mas para começarmos a falar sobre medicação, precisamos deixar claro o que são os medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, medicamento é um produto farmacêutico que foi elaborado com a finalidade de prevenir, curar ou tratar, ou ainda fazer diagnóstico. Porém, o uso incorreto, né, dessas medicações pode causar sérios riscos à saúde. Veja, existe uma diferença entre medicamentos e remédios. Os remédios, eles incluem medicações, mas também incluem os chás, as plantas usadas aí de diferentes formas, alimentos, cuidados físicos como o banho, entre tantos outros. Mas usamos, de modo geral, esses dois termos como sinônimo. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que metade das pessoas que usam medicamentos fazem isso de forma incorreta, causando sérios problemas de saúde pública em todo o mundo. Então, veja, metade das pessoas de todas as idades usam de maneira incorreta, e isso não é só no Brasil. Em pessoas idosas com problemas de visão e de memória, são frequentes as confusões com os medicamentos, principalmente os medicamentos que têm forma ou aspecto semelhante, ou então embalagens parecidas. É fundamental que se saiba que os medicamentos também atuam de maneira diferenciada nos idosos, aumentando os riscos de intoxicação e de efeitos indesejados. Por esse motivo e outros, muitos outros, preste muita atenção em todo e qualquer desconforto, principalmente aqueles que são diferentes dos sinais, dos sintomas da doença que está sendo tratada.
A guarda e uso correto dos medicamentos são informações importantes que você precisa saber para que se alcance os efeitos que são esperados. Você pode colocar informações sobre medicamentos que estão sendo utilizados, como doses, horários de administração, ou então modo de usar, em um local visível, de uma maneira simples, clara e de fácil leitura. Para pessoas idosas com dificuldade de leitura, nós podemos utilizar um sistema simples de cores e símbolos que facilitem o uso correto das medicações. Veja um exemplo. Então, nós temos aqui, olha só, não é? Essas informações todas acessíveis, não é? Então, a, os medicamentos que estão sendo usados, aliás, como eu disse, aqui em vez do nome do medicamento 1, você pode colocar a cor, e a mesma cor que for colocada aqui, por exemplo, vermelho, não é? Você coloca esta mesma cor na caixa da medicação. Quero chamar a atenção para isso. As medicações, elas não devem ser retiradas da caixa, não devem ser picadas, não é? Ou cortadas, ou separadas em comprimidos, não é? E as caixas, elas devem ser guardadas com a informação, com a bula dentro, para que quaisquer informações possam ser consultadas a todo momento. Ok? Então, a questão é guardar as caixas para que não haja, não fique misturado, para que não se esqueçam, não perca nenhuma dose. Então, aqui veja, ao amanhecer, vamos supor que esta medicação 1 é um antibiótico, então está prescrito provavelmente de 6 em 6 horas, serão 4 vezes ao dia, 6, 12, 18 e 24. É fundamental que não se perca nenhum destes horários. O ideal é colocar na programação do seu relógio, do seu celular, para que desperte nesses horários, para não esquecer de tomar a medicação. Essa folha, este impresso, ele pode ficar colado na geladeira, no armário, no banheiro, ou seja, no local de fácil visualização. Outro detalhe importante é ver aqui, mas uma medicação às 24 horas? Sim, se nós estamos supondo que esta medicação ela seja um antibiótico, nós temos que saber que antibióticos e muitos outros tipos de medicação não podem ser tomados de maneira aleatória. As medicações que são prescritas, elas devem ser tomadas rigorosamente da maneira em que o profissional que prescreveu aquela medicação deixou escrito na sua receita. Por que isso é importante? Eu não posso pular então essa medicação aqui das 24 horas, mas eu vou estar dormindo. Não pode. Nós precisamos, para que tenha um efeito adequado, que essa medicação ela fique numa quantidade necessária na corrente sanguínea para que o tratamento seja realizado. Se essa quantidade for muito pequena, vamos supor que você tomou às 18 horas, não quer tomar às 24, vai dormir direto, não é? Ela vai ser tomada de novo às 6 horas, você acorda e toma. E aí, esse período das 18 até às 6 da manhã, a quantidade de medicação na corrente sanguínea baixou tanto que pode não ter um efeito adequado. E aí, o que acontece? Vai ter algum problema? Sim, vários problemas. Um dos problemas mais comuns é a resistência de determinadas bactérias aos medicamentos comuns, né? Por quê? Porque elas começam a ficar fortinhas, né? Elas recebem menos medicação do que é o suficiente para eliminar, matar essas bactérias e elas vão se fortalecendo até que aquele medicamento já não faça mais efeito para você. Então, prestem muita atenção nisso, isso é importantíssimo.
toda e qualquer medicação deve seguir o plano terapêutico do profissional que prescreveu, ok? Então, é um aspecto fundamental. Preste atenção em alguns efeitos indesejáveis também que podem ocorrer quando 2 ou mais medicamentos são tomados ao mesmo tempo, ou quando tomados com algum tipo de alimento, ou outra com água, suco, não é? Então, sempre a gente precisa prestar atenção nisso. Um aspecto que quero chamar a atenção é que nenhum medicamento pode ser tomado junto com bebida alcoólica, ok? Então é muito importante isso. Vamos ver um exemplo sobre os efeitos indesejados que podem ocorrer na tomada de medicações junto com outros elementos. Então, olha lá, não é? Nós podemos observar aqui que anticoncepcionais mais antibiótico ou antifúngico podem reduzir o efeito do anticoncepcional. Então, o que acontece? Quando nós prescrevemos um antifúngico ou um médico prescreve algum antibiótico, é importante, e nós avisamos as mulheres nesse período, que elas usem um outro tipo de método contraceptivo, em especial a camisinha. Ela não deve parar de tomar o anticoncepcional, ela continua tomando o anticoncepcional para que os níveis de hormônio possam chegar próximos ao que é o tratamento, mas ela, para prevenir, ela associa o uso do anticoncepcional com o uso de camisinha, ok? Que outros efeitos a gente pode ter? Antiácidos com anti-inflamatórios, e veja, anti-inflamatórios são muito comuns, né? Principalmente para quem tem dor crônica, para idosos, né? Embora não sejam muito recomendados, eles são tomados com frequência, né? Então, precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque um antiácido ele vai reduzir o efeito da medicação anti-inflamatória. Ácido acetil salicílico com bebida alcoólica. Acabei de dizer que jamais nenhum tipo de medicação deve ser tomada com bebidas alcoólicas. No entanto, algumas medicações, ao serem tomadas com bebida alcoólica, oferecem riscos ainda maior. No caso do ácido acetil salicílico, pode ocorrer aí um sangramento, né, no estômago. Caso de outras medicações psicotrópicas, pode haver um rebaixamento de consciência, a pessoa pode ter problemas mais sérios. Então, evitar totalmente isso. Como deve ser tomada a medicação? Beber sempre com água, ou então da maneira como foi orientado, né? Então, preferencialmente, as medicações prescritas devem ser tomadas com água, ou então de acordo com a orientação do profissional que prescreveu. Antes de sair da consulta, confira, né, se você consegue ler o que está escrito e, em caso de dúvida, pergunte, anote. Caso o profissional de saúde ele não tenha informado, né, como você deve tomar a medicação, pergunte, não saia com dúvidas, né? Se você já está tomando outras medicações no horário que foi prescrito, comunique está sendo tomada essas medicações, né? Porque podem ser tomadas juntas, isso é uma dúvida comum, então não saia da sua consulta com dúvidas sobre as medicações que você vai tomar ao longo do dia. Toda e qualquer medicação que você estiver tomando deve ser informado ao profissional de saúde que está atendendo você naquele momento, né? Então, é comum, muito comum, os pacientes, né, os nossos clientes, eles esquecerem quais as medicações que estão tomando. E isso não é privilégio dos idosos. Pessoas de todas as idades, estou tomando uma medicação X.
Ah, mas para que é, você sabe? Então, às vezes, com as dicas que a pessoa dá, nós podemos tentar ver, né, a possibilidade dessa medicação estar sendo tomada por aquela pessoa. Mas não é o correto. O importante é que você leve as medicações que você está tomando naquele momento, prescritas ou não, tá? Pode ser que tenham sido prescritas pelo médico, pode ser que tenha prescrito por uma vizinha, pode ser uma medicação que você tomou com a prescrição médica há bastante tempo e como ela resolveu o seu caso naquele momento, você resolveu por si mesmo tomar, não importa. Nós precisamos, durante a consulta, saber quais são essas medicações. Né? Já tive vários casos, várias situações de pessoas tomando medicação com o mesmo princípio ativo, mas com nomes de fantasia diferente. Né? Então, por exemplo, o paracetamol, ele pode ser Tilenol, que é um comum, né? Ou pode ser qualquer outro nome fantasia que tenha por aí. E muitas vezes a pessoa toma medicação dobrado, né? Mas com nome e fantasia diferente. Então, nós precisamos saber tudo que você está tomando. Lá a gente vai descobrir juntos quais são as medicações, se tem medicações sendo duplicadas, né, no seu dia a dia, ok? Então, em um estudo recente que nós realizamos, nós identificamos idosos tomando 32 comprimidos por dia, né? E outros tomando 18 comprimidos por tomada. Olha que isso é absurdo. E muitos destes que nós identificamos faziam uso de medicação com princípios ativos iguais, então duplicadas, não é? Porque não foram informadas ou porque resolveram que aquela medicação X teve um efeito melhor. Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Não podemos desistir ou deixar essas informações sem serem cuidadas. Vamos lá. Os fitoterápicos e os homeopáticos também são medicamentos. Os fitoterápicos, eles são obtidos exclusivamente de plantas medicinais. Já os homeopáticos, eles são derivados de plantas, de animais, de minerais, de substâncias biológicas ou sintéticas e são utilizados conforme os princípios aí da homeopatia. Nós ainda vamos falar mais sobre as prescrições dos profissionais de saúde. Então, se você gostou dessas informações, compartilhe e continue conosco na série sobre medicamentos. Até o nosso próximo vídeo.